falar um pouco sobre a diferença entre hipertonia elástica e hipertonia plástica. É uma coisa que confunde muito na hora da avaliação do paciente neurológico. E aqui a gente trouxe um pouco, né, das características de cada uma e algumas dicas para que possa diferenciar bem uma da outra, ok? Então, primeira questão aí, né, com relação à eletividade, a hipertonia elástica, ela é eletiva, tá? O que significa isso? Que ela elege grupos musculares. Quando ela atinge o membro, a parte do corpo, ela não vai atingir toda a musculatura. Geralmente, ela vai atingir um grupo muscular. Como assim? Ou flexores, ou extensores, ou adutores, ou abdutores, ou rotadores internos, ou rotadores externos. Nunca vai atingir grupos musculares antagonistas, tá? Então, mais comum, por exemplo, em pacientes com acidente vascular encefálico, no membro superior é ter uma hipertonia flexora. Então, hipertonia flexora porque ela atinge os grupos musculares flexores, né? Flexores de cotovelo, flexor de punho, flexores de dedos, tá? Então, ela tem essa característica de ser eletiva, de eleger grupos musculares, né? Chamada, na maioria das vezes, de espasticidade, porque ela é um dos componentes da espasticidade, tá? Mas para ser considerada espasticidade, precisa aí apresentar clônus e hiperreflexia, tá? Mas ela faz parte, é a hipertonia característica da espasticidade. Já a hipertonia plástica, nesse fator aí, nesse sentido, ela não é eletiva, tá? Como assim? Ela não elege grupos musculares, ela atinge toda a musculatura. E aí ela vai atingir flexores e extensores, adutores e abdutores, rotadores internos e rotadores externos. Então, toda a musculatura estará atingida. E isso causa o que se chama de rigidez, tá? Então, todo movimento ele é travado, porque para qualquer sentido do movimento vai ter sempre um antagonista hipertônico. Então, isso é o que a gente chama de rigidez, tá? Inclusive, até muita gente usa o termo errado quando vai se referir à hipertonia do tipo elástica, chama de rigidez. E isso não é correto, tá? Então, quando se fala de rigidez, a gente pensa em hipertonia plástica, tá? E justamente é essa a característica. Elege todos os grupos musculares e aí todo o movimento, para qualquer sentido, ele fica prejudicado, ok? Com relação à velocidade do movimento, principalmente quando a gente vai realizar exercícios passivos, né, mobilização passiva, e até mesmo nos exercícios ativos, né, ativos livres, a velocidade desse movimento pode alterar a hipertonia. Então, no caso da hipertonia elástica, ela é velocidade dependente. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais veloz o movimento ou o exercício, maior vai ser a hipertonia. Essa hipertonia ela vai aumentar com a velocidade. Então, os movimentos, no caso da hipertonia elástica, no caso de um paciente com hipertonia elástica, os exercícios, os movimentos devem ser lentos, tá? No caso da hipertonia plástica, é velocidade não dependente, ou seja, não depende da velocidade. Não importa se o movimento ou se o exercício é rápido ou lento,
isso não vai alterar a hipertonia. A hipertonia plástica ela vai continuar lá da mesma forma. Isso não altera. Uma outra característica da hipertonia elástica é o sinal de canivete. Então, vamos pensar no canivete. Como funciona o canivete? Quando a gente vai abrir o canivete, ele tem uma resistência inicial, depois, passando de um certo ponto, ele perde essa resistência, ele abre de vez, né? Então, funciona mais ou menos assim a mobilização passiva no paciente com a hipertonia elástica. Tem uma resistência inicial, mas passando de uma certa amplitude de movimento, aquela hipertonia ela cede, tá? Isso é chamado de sinal de canivete, ok? Já na hipertonia plástica, ela apresenta um outro sinal característico, que é o sinal de roda denteada. O sinal de roda denteada é percebido, tá? Quando a gente mobiliza passivamente, a gente sente esse movimento, como se a articulação ela tivesse dentes, né? Isso que é chamada roda denteada, como se fossem engrenagens se encaixando. Então a gente sente pequenos trancos durante a amplitude de movimento. Isso não é, na maioria das vezes, não é percebido ao olhar, tá? É percebido é, na percepção do fisioterapeuta, né? Ou seja, na mão ali. Você está movimentando e você percebe no toque esses pequenos trancos, tá? Isso é sinal, chamado sinal de roda denteada. Como também a gente pode usar como exemplo, como uma catraca de bicicleta encaixando na corrente, né? É mais ou menos é, semelhante, tá? Uma outra questão aí da hipertonia elástica que ela nos mostra, né, ela indica uma lesão, né, no trato córtico-espinhal, ou seja, uma lesão piramidal. Então, a hipertonia elástica ela é característica de uma lesão chamada lesão piramidal, tá? Ou do trato córtico-espinhal, que são as vias motoras, né? O neurônio motor superior, tá? Das vias motoras. Então, uma lesão nessa via aí vai causar a hipertonia elástica. Então, o paciente apresentou hipertonia elástica com essas características que a gente já falou, a gente já suspeita aí de uma lesão no trato córtico-espinhal ou na via motora, tá? Neurônio motor superior. Já a hipertonia plástica, ela indica uma lesão, né, nos gânglios da base, que também é chamado de lesão extrapiramidal ou sistema extrapiramidal. Porém, esse termo não é tão utilizado atualmente, né? Ele está caindo em desuso, porque extrapiramidal pode significar muita coisa, né? Tudo que não é piramidal é extrapiramidal. Então, não se a gente for ao, ao termo aí, ao pé da letra, é, não indica exatamente a lesão nos gânglios da base. Então, a lesão, a hipertonia do tipo plástica, ela é característica de lesões dos gânglios da base, tá? E exemplos aí de patologias, né, que desencadeiam a hipertonia elástica, né, o acidente vascular encefálico, o trauma raquimedular, o traumatismo crânioencefálico. Então, todos esses que atinjam o neurônio motor superior, que atinjam o trato córtico-espinhal, ou chamado sistema piramidal, ele vai desencadear aí uma hipertonia do tipo elástica, tá? E já a hipertonia do tipo plástica, a patologia mais comum, né, mais clássica aí desse tipo de hipertonia é a doença de Parkinson, ou parkinsonismo. Tá? Então, é muito característico aí no Parkinson, né, apresentar a hipertonia do tipo plástica, né? Por isso que o paciente com Parkinson tem uma lentidão dos movimentos, porque para todo
sentido de movimento que ele quiser realizar, vai ter sempre uma resistência, né? Então, além dessa rigidez, gera também uma diminuição aí da velocidade do movimento, que a gente chama de bradicinesia, uma característica muito comum nos pacientes parkinsonianos, né? Então, aí, mostrando a diferença entre as duas, essa tabelinha, ela funciona muito bem para diferenciar uma coisa da outra, só lembrando que a hipertonia, a melhor forma de avaliar é a mobilização passiva. Então, a mobilização passiva dos membros vai nos dar condições de avaliar qualquer hipertonia, né? E aí, diante dessa mobilização, avaliando aí essas características, a gente pode diferenciar a hipertonia elástica da hipertonia plástica. Isso também vai influenciar no tratamento, né? Por exemplo, no caso de hipertonia elástica, o tratamento ele deve ser lento, os exercícios devem ser lentos. No caso da hipertonia plástica, os exercícios eles podem ser rápidos, eles podem ser lentos, há uma liberdade maior de movimento aí, né, e prática do exercício, na verdade, geralmente se opta por movimentos mais dinâmicos, mais rápidos, até pela questão do Parkinson apresentar uma bradicinesia, uma diminuição da velocidade do movimento. Então, estimular para que esses movimentos sejam mais rápidos, ok? Então, fica aí a dica. Espero que tenha ajudado, né, a vocês a diferenciar uma coisa da outra. E até a próxima dica.